Pessoal, no movimento uniformemente variado, então a gente está falando de uma velocidade escalar média no move. O que é uma velocidade escalar média? É o deslocamento escalar pelo tempo. Então nós já estamos dizendo que é um VM. Então a definição de VM é um ΔS sobre ΔT. Então a gente sempre usa a propriedade gráfica para fazer as demonstrações da velocidade, né? Nós acabamos de ver na aula de demonstração da equação do sorvetão, do S em função do tempo, onde nós tínhamos uma velocidade inicial, ela era uma função de primeiro grau até uma velocidade final, até um tempo t, onde a gente tinha aqui de 0 a t o intervalo de tempo. Ou seja, essa função que era o vou voar mais alto, estou dando exemplo com uma aceleração positiva. Se a aceleração fosse negativa, a reta iria decrescer. Mas essa área formada novamente me dá um ΔS para eu poder calcular aqui. Então vamos calcular esse ΔS como a área de um trapézio novamente. A demonstração da velocidade escalar média, ela é muito tranquila. Ou seja, esse ΔS é a minha base maior de novo. A base maior é essa altura no Y, ó, que é esse Bzão da base maior do trapézio, é o V final. Que eu vou somar com a base menor, que é essa altura aqui no eixo Y. A base menor Bzinho, V0. A altura é tudo isso, ΔT, dividido por 2. Veja que tanto faz se dividir todo mundo por 2, já que eu vou multiplicar, ou dividir só aqui, ou dividir só aqui. Eu preferi dividir o ΔT por 2. Olha só, o que a gente pode fazer matematicamente? Veja bem, eu quero demonstrar a minha velocidade escalar média. Como eu falei que eu poderia dividir aqui todo mundo por 2, eu posso pegar esse dividido por 2 e passar para cá. Tanto faz nessa multiplicação dividir o primeiro ou o segundo termo. Aqui vai ficar o ΔT sozinho multiplicando isso. Olha só. Sabe esse ΔT que está multiplicando? Se eu passar ele para o outro lado, ele tem que passar dividindo, já que ele está multiplicando. Se ele estivesse somando, eu passo subtraindo. Por que você tem que passar o ΔT para cá? Para cair nisso, ΔS e ΔT. Então, se eu passar o ΔT, olha que interessante, isso é a velocidade escalar média, que eu posso aqui fazer uma média aritmética, porque ela está variando ó, linearmente. Então eu posso pegar a final e a inicial, somar as duas e dividir por 2. É como se eu estivesse somando o seu 8 que você tirou na prova com o seu 6. Dá 14 dividido por 2, 7. Ou seja, aqui está a nossa velocidade escalar média, como se ela fosse uma constante, ó. Eu mantive essa velocidade escalar média, ou seja, quando eu fiz isso, como se eu tivesse cortado esse triângulo aqui, ó, e ele encaixa aqui certinho. Ou seja, é uma substituição da área do trapézio por uma área de um retângulo. Ah, mas eu não vou fazer isso na prova. É lógico que não, né, gente? Isso aqui é uma demonstração matemática. Então, na verdade, o que vocês vão fazer é pegar a final, somar com a inicial e dividir por 2. Mas eu só posso fazer isso aonde? No movimento uniformemente variado. Então eu tenho duas equações de velocidade escalar média no movimento uniformemente variado. Eu tenho essa, que foi uma das primeiras definições do ano no caderno 1, né, na apostila 1 de vocês. E agora, para o MOVE, eu tenho essa. Professor, eu não posso fazer isso no MU? Pessoal, pensa. No MU a velocidade é constante. Então vamos supor que ela seja 5. A final vai ser 5, a inicial vai ser 5. Se eu somar 5 com 5 dividir por 2 vai dar quanto? 5. Então por que fazer isso? Não precisa no MU fazer isso, né? Então a gente usa isso no MUV. Tranquilo? Então essas duas são as equações de velocidade escalar média para MUV.